Davi e Golias. O triunfo do improvável. A história da humanidade é repleta de narrativas de batalhas e heróis, mas poucas ressoam com tanta força e esperança quanto o confronto no Vale de Elá. Não foi apenas um combate entre dois guerreiros, mas o embate entre a força bruta arrogante e a fé inabalável no Deus vivo. Esta é a história de como um jovem pastor de ovelhas, armado apenas com uma funda e a sua confiança no Altíssimo, derrotou o gigante que aterrorizava uma nação. Imagine o cenário: dois exércitos, os filisteus e os israelitas, acampados em colinas opostas, separados apenas pelo vale. O clima era de tensão e medo. Dos arraiais dos filisteus saiu um homem que personificava o terror. Seu nome era Golias, de Gate. Ele era um gigante, com quase 3 metros de altura. Sua armadura de bronze pesava mais de 50 quilos, e a ponta de sua lança de ferro era maciça. Ele era um guerreiro experiente, uma máquina de guerra humana, protegido da cabeça aos pés. Durante 40 dias, manhã e tarde, Golias se posicionava no vale e desafiava as fileiras de Israel com palavras de escárnio. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Ao ouvirem essas palavras, o rei Saul e todo o Israel pasmavam e temiam grandemente. Ninguém no exército de Israel tinha a coragem de enfrentar o gigante. O medo paralisava a nação. Nesse contexto desesperador, surge uma figura improvável. Davi, o filho mais novo de Jessé, um jovem pastor de Belém. Ele não era um soldado, nem estava no acampamento para lutar. Ele fora enviado por seu pai para levar mantimentos aos seus irmãos mais velhos que serviam no exército e para trazer notícias deles. Ao chegar ao arraial, no exato momento em que os exércitos se preparavam para a batalha, Davi ouviu as provocações de Golias e viu o medo nos olhos dos soldados de Israel. Enquanto os homens de guerra tremiam, o coração do jovem pastor se inflamou de indignação sagrada. Davi perguntou aos soldados: quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? A notícia da coragem de Davi chegou aos ouvidos do rei Saul, que o mandou chamar. Diante do rei, Davi declarou com convicção: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul, olhando para a juventude e a inexperiência de Davi, tentou dissuadi-lo. Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Davi, no entanto, não baseava a sua confiança em sua própria força, mas na fidelidade de Deus. Ele contou a Saul como, ao cuidar das ovelhas de seu pai, mataram um leão e um urso que tentaram atacar o rebanho. O Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu, afirmou Davi. Convencido pela determinação de Davi, Saul concordou, mas tentou vesti-lo com a sua própria armadura e colocar-lhe um capacete de bronze e uma couraça. Davi, porém, não conseguia andar com aquele peso, pois não estava acostumado. Ele tirou a armadura real e escolheu armas que conhecia: seu cajado de pastor, sua funda e 5 pedras lisas que apanhou no ribeiro, colocando-as no seu alforje. Com essa aparência frágil e inusitada, Davi desceu ao vale para enfrentar o gigante. Golias, ao ver o seu oponente, um jovem ruivo e de bela aparência, desprezou-o e escarneceu dele. Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? O gigante amaldiçoou Davi pelos seus deuses e ameaçou dar a sua carne às aves do céu e às bestas do campo. A resposta de Davi ressoou pelo vale, não como um grito de guerra, mas como uma declaração de fé que ecoa até os dias de hoje. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E toda esta congregação saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. A batalha foi rápida e decisiva.
Enquanto Golias avançava com toda a sua arrogância e o peso da sua armadura, Davi correu em direção ao filisteu. Com habilidade e precisão, ele tirou uma pedra do alforje, colocou-a na funda e a atirou com toda a força. A pedra, guiada pela mão divina, voou pelo ar e atingiu a testa de Golias, o único ponto desprotegido da sua armadura. O gigante, atingido mortalmente, caiu com o rosto em terra. Davi, não tendo espada própria, correu, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a espada do gigante e lhe cortou a cabeça. Ao verem que o seu campeão estava morto, os filisteus fugiram em pânico. Os homens de Israel e de Judá se levantaram, gritaram e perseguiram os filisteus, conquistando uma vitória memorável. O triunfo de Davi sobre Golias não foi apenas uma vitória militar, mas uma lição espiritual eterna. Ela nos ensina que a verdadeira força não reside na aparência, no tamanho da armadura ou na experiência de guerra, mas na fé, na coragem e na confiança em Deus. Esta história é um lembrete solene de que, para o Altíssimo, nenhum gigante é grande demais e nenhuma ferramenta é pequena demais quando usada com fé. O improvável se torna possível quando Deus está no controle. Obrigado por acompanhar esta narração sobre o triunfo da fé sobre a força bruta. Se esta história de coragem inspirou você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Qual é o maior Golias que você está enfrentando na sua vida hoje? Deixe sua experiência nos comentários. Até a próxima!